E aí pessoal, nesse vídeo eu quero falar sobre as dificuldades que as pessoas vivem depois que elas decidem sair da igreja. Também eu quero falar sobre a minha experiência e também, de um modo geral, o que eu acredito que a maioria das pessoas vivem depois que elas decidem viver a vida fora da igreja. A primeira coisa que acontece depois que você tem aquela coragem de tomar essa decisão, que é uma decisão genuína, às vezes não é algo que você tenha 100% de certeza, mas é algo que você sinceramente decide. Você decide sair e a primeira coisa que acontece é que as pessoas que te conhecem, elas perguntam por que você saiu. Então, a primeira reação que você sente é: eu acho que eu fiz algo errado. Isso daí é a primeira coisa que você sente antes de pensar qualquer coisa, porque é um sentimento, é uma coisa que está relacionada a vínculos, a emoções muito profundas e algo que é inevitável, você sente na hora. Também eu quero falar rápido que as pessoas que estão lá, elas não conseguem entender essa situação. Talvez elas não entendam o porquê você saiu, você ainda não explicou certo, ou nem explicou de uma forma que eles consigam entender também. Então isso é algo normal. Se você viveu isso, não sinta raiva, não veja eles como se eles fossem teu inimigo. Se você está nessa situação que você saiu, não veja o resto das pessoas com raiva, não tenha esse sentimento que é um sentimento primitivo, é um sentimento que está relacionado muito ao vínculo, sabe? Então, a primeira coisa é tenta entender. Isso eu tô falando para quem ou quer sair, ou já decidiu sair há pouco tempo, ou talvez esteja já fora há muito tempo e está vivendo essa situação. Então, para esclarecer, quem te pergunta, quem vai buscar e te pergunta o que aconteceu, por que você saiu, essa é a reação delas, é uma reação normal. E claro, a partir daí, outras coisas vêm na cabeça delas, coisas relacionadas ao espiritual, relacionadas a algo que elas pensam que aconteceu na igreja. Mas eu acredito que o sentimento delas é mais sobre uma coisa de: poxa, ele não vai estar mais aqui, ele não vai estar mais perto da gente. Eu acredito que elas sentem que você não quer mais estar perto delas, algo relacionado muito à amizade. Gira em torno disso, é uma sensação ruim, né? Porque está ligada ao vínculo pessoal com as pessoas que normalmente você tem dentro da igreja. Agora, em relação à pessoa que saiu, a sensação que ela tem depois que ela escuta algo como: poxa, por que você fez isso? Você tem que voltar, é o diabo que está te usando. A pessoa, ela sente como ela tivesse feito um crime, algo assim. É uma coisa que te dá dor, sabe? E eu acredito que muita gente, a maioria das pessoas, sentem isso e não estão preparadas a viverem isso, não sabem como lidar com isso e também não sabem como responder. Às vezes bloqueia, às vezes não responde, ou às vezes responde de uma forma um pouco direta. Eu acredito que tem que ter muita inteligência para lidar com esse tipo de situação. Inteligência mais talvez ligada à área emocional. E o que acontece também, pelo que eu vivi, muitas pessoas, elas tentam entrar em contato com você, outras não falam, mas se sentem um pouco decepcionadas também. Outras até falam e tal, mas no fundo elas ainda sentem um pouco aí de decepção por você ter saído e tal. Então acredito que a primeira coisa é saber se expressar. Você pode ser firme, mas também você não pode ser tão sentimental, tão direto. Responda de forma simples, também não dê muitas voltas, porque eu sei que surge um medo. A sensação é que parece que você tem que enfrentar o mundo inteiro, como se o mundo inteiro te esmagasse, mas acredito que isso de certa forma é normal. Então responda de forma firme, mas também não agressiva. Um exemplo de resposta poderia ser: então, eu decidi sair de forma honesta porque eu não concordava com algumas coisas da Bíblia ou fora dela, e eu fico aberto a explicar melhor por que eu saí, por que eu não concordo. Bom, e talvez você sinta a necessidade de tentar fazer a pessoa mudar de ideia lá na igreja e sair, mas por experiência eu vi que muitas pessoas, elas não querem sair, seja pelo motivo que seja. Talvez elas não entendem,
talvez elas entendem um pouco, mas não vão fazer isso porque é uma decisão muito difícil. Você tem que largar muita coisa, muita gente vai se decepcionar com você, entre muitas outras coisas. Então tem que entender, os que decidiram sair, tem que entender que é muito difícil para quem está lá sair. Para alguns é mais difícil que para outros. Então depois disso, talvez muitas pessoas continuem insistindo com você por muito tempo, e aí você tem que talvez tomar alguma decisão de ser um pouco mais direto. Talvez, estou falando de pessoas que não querem tua amizade, elas querem salvar a tua alma, elas querem que você volte. Tem pessoas que também continuam falando com você porque são teus amigos, sabe? São tua família. Isso é normal, isso daí é o que deveria ser, né? E não que te vejam como o perdido, sabe? Eu acredito que com o tempo, a pessoa que sai, ela no começo, claro, ela vai estar mais insegura, ela vai ter dúvidas e tal, e vai ser muito difícil, é claro, mas ela vai ter que aprender que ela não tem que agradar todo mundo, né? E no caso de pessoas que saem da igreja, é um caso bem particular, é uma coisa, talvez, diria, muito mais difícil. E muito provavelmente a maioria das pessoas que você conheceu na igreja não vão falar mais com você, elas não vão estar perto de você mais, e infelizmente é assim. Por muito mais que você seja educado, por muito mais que você tenha inteligência emocional, essas pessoas não vão te ver de outra forma e vão querer se afastar de você. Então tem que ter em mente isso, sabe? Agora, falando da minha experiência, eu saí em 2023 da igreja e depois de um tempo eu comecei a pesquisar, a entender o porquê que acreditamos, o porquê de certos fenômenos, e muita coisa começou a ser explicada e eu comecei a entender que eu fui enganado. Então, depois que eu decidi estudar e entender as coisas melhor através da ciência, da psicologia, eu decidi fazer o canal, só que talvez eu não estava tão preparado para viver essa solidão que é você falar de algo que as pessoas em volta de você não concordam. Então eu decidi parar os vídeos e depois de um tempo voltar a congregar em uma igreja, porque eu não aguentava o fato de ficar isolado e que todo mundo que eu conhecia tivesse desprezo de mim, não falasse mais comigo e tal. E eu sei que eu deveria ter sido mais forte, mas eu não consegui, confesso que eu não consegui. Então eu voltei por um tempo, fiquei um tempo lá. E no começo até que eu estava me sentindo melhor, mas não durou muito e eu comecei a sentir aquela sensação de que eu não estava no lugar certo. Eu não estava com as pessoas certas, porque ninguém lá questiona nada, ninguém lá quer pensar fora da caixa, todos só obedecem cegamente o que a Bíblia fala ou o que os outros falam para eles, os líderes falam. E cada vez que eu entrava lá, depois de um tempo, a sensação era que eu estava entrando para uma prisão, eu estava entrando em um buraco que prende a tua mente e você não pode ver nada mais. É só aquela coisa, é só o que dizem e aquilo é a verdade. Então isso é uma sensação de prisão. Então chegou uma hora que eu não aguentava mais e eu decidi sair mais uma vez. E o que eu tiro de tudo isso é que é muito pior o sofrimento de você estar preso só numa forma de pensar, só numa forma de viver, do que você estar totalmente isolado pelo fato das outras pessoas não concordarem com o que você fala, com o que você acha da realidade, do que você pensa. Então é o que eu tirei de tudo isso, e eu entendi que uma das coisas mais importantes não é só você perceber que você pode estar preso em um sistema religioso, mas também o que você vai fazer depois, porque é uma vida inteira que foi construída através de outras pessoas, de uma crença, de uma religião, e depois que você decide ser livre, o que você faz, quem você é. Então, depois que você sai, é um começo de uma vida nova. E outra coisa, é muito mais difícil você construir a tua própria vida
através do que você pensa, através do que você estudou, do que você tá lá e viver através do que te falam. É por isso que é um desafio e é por isso que foi muito difícil para mim. Eu acredito que para outras pessoas também. Mas com meus vídeos eu quero ajudar essas pessoas, eu quero também dizer que elas não estão sozinhas. E se você está ainda aí na igreja, mas você não concorda com muitas coisas, mas você se cala porque você não quer incomodar os outros, talvez você precise tomar uma atitude e sair da igreja, ou talvez começar a falar o que você pensa, mas acredito que muita gente lá dentro não vai querer te escutar, vai demonizar o que você vai falar porque não é bom para o sistema, né? Eu não estou falando de pessoas, eu sei que a doutrinação ela te cega, mas eu estou falando mais da questão religiosa, da doutrina que é a igreja. Então, se você ainda está na igreja, não se sinta sozinho. Eu sei que tem muita gente lá que também não concorda, que quer ser livre, que quer pensar por si mesma e que queira sair, mas que não encontrou ninguém lá fora que entenda ela ou que possa ajudar ela. Então eu quero dizer que você não está sozinho. E para as pessoas que saíram e ainda sofrem com essa coisa da rejeição das pessoas que te conhecem e tal, você não está sozinho também, e tem muitas pessoas aqui fora que te entendem e que querem te ajudar. Então você também não está sozinho. E outra coisa, não é porque você saiu da igreja que você automaticamente é ateu ou é agnóstico. Você pode continuar acreditando em Deus, em qualquer outra coisa. O único é que você entendeu que aquele sistema está te prendendo, está prendendo o teu intelecto, está ditando a forma que você tem que viver. Então depois que você entende isso, não necessariamente você deixa de acreditar em Deus ou não. É o fato de que você entendeu que aquele sistema te prende, só isso. E é isso, pessoal, obrigado por assistirem. Se vocês acharam interessante esse tema, deixem um like, se inscrevam no canal e obrigado, valeu.